Bom, pessoal, boa noite. Como prometido, a gente vai iniciar às 19h20. Está entrando o último aqui, o Marcelo Souza. Sejam todos bem-vindos. Essa gravação eu vou subir para o YouTube, então amanhã eu devo estar mandando e-mail para todo mundo, com o endereço da gravação, inclusive para os que não participaram hoje. Como eu disse no e-mail, essa semana vai ser decisiva para que vocês continuem no curso ou não, mas quem vai dizer se vocês continuam no curso são vocês mesmos. Né? Então, eu não vou tolir ninguém, não vou tirar o desejo de ninguém de começar a programar. Então, hoje é o nosso Day One. Né? Essa é uma iniciativa aí que nasceu da minha vontade de compartilhar o conhecimento, compartilhar como resolver problemas através de programa, através de plataformas, através de construção de código. Isso vai muito além de simplesmente aprender uma linguagem ou outra. Né? Então, a gente vai começar um pouquinho falando, tem muita gente que talvez não me conheça. Né? O meu nome é Willis Campos. Eu vou contar um pouquinho da minha história e vou contar hoje como é que a gente vai, né, caminhar nessa jornada aí, né, de codificar, de resolver problemas com soluções através de programação. Tudo começou em 1990. Eu cheguei no meu nível 0, né? Eu tive a sorte e que eu chamo de sorte, eu não mexia com computação, não mexia com programa. Né? Em 1990, essa área tecnológica era muito incipiente, mas eu tive a sorte de entrar no curso que eu me apaixonei, que foi exatamente o curso, né, de tecnólogo em processamento de dados, que em 91 virou logo bacharelado em ciência da computação. Então, né, por que sorte? Porque o que um garoto de 16 anos sabe da vida, né? Não tem maturidade para nada, mas eu dei sorte. Tá? E aí eu vou contar um pouquinho, né, das linguagens de programação que eu aprendi ao longo desse caminho. Mas como é que eu vou estar falando de linguagem se vocês não sabem nem exatamente como é que vocês vieram parar aqui nesse curso, o que vocês exatamente querem fazer, mas eu faço questão de a gente falar de linguagem de programação, de tudo isso que a gente chegou até o ano de 2021. Toda essa gama de linguagens que a gente tem até em 2021. Primeiro que em 1990, as linguagens, né, a pessoa quando entra no curso de tecnologia, ela tem que saber uma coisa da vida. Né? E não me avisaram isso. Eu entrei num curso onde eu tinha matéria de direito, matéria de administração, matéria de economia, matéria de comportamento social e, na verdade, ninguém me disse lá na faculdade que para que serviria aquilo. Eu só fui entender, né, muito mais tarde. Então, eu aprendi linguagem Pascal, COBOL, SQL, Clipper, que são linguagens que, assim como você aprende inglês, espanhol, francês, alemão, são linguagens para você poder se comunicar com outra pessoa, no caso de uma língua estrangeira. No caso do computador, você se comunicar com o computador para dizer, olha, computador, eu quero que você faça isso para mim. Pois então, né, depois eu vou passar esse conteúdo para vocês. Só vão contando aí o número de linguagens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí percebam que antes de terminar a década de 90, ou seja, em 95, já mudou tudo. Já comecei a aprender VB, Delphi, DC, HTX, JavaScript, SQL Server, Oracle, C# e Java.
E aí eu permaneci nesse intervalo até meados, ou seja, passou-se 15 anos trabalhando aí com essas linguagens. Aí eu fui para o nível 3, que é o nível mais ou menos do que a gente está hoje, né? Um nível... Deixa eu colocar o Marcelo para dentro aqui, que o Marcelo saiu da sala, mas está voltando. É o nível 3, onde eu tenho já linguagens que eu não sei se vocês escutaram falar, Python, MySQL, Postgre, Angular, Ionic, e aí eu mexi nisso de 2011 até 2017. Isso não é para assustar ninguém, né? Não é para fazer vocês desistirem do curso, muito pelo contrário. Aí eu chego nos dias atuais, aonde eu estou exatamente nessas linguagens que são linguagens do dia de hoje. No percorrer dessa nossa caminhada, a gente vai entender, primeiro, porque muda muito, segundo, a pessoa de programação, a pessoa que constrói alguma coisa, ela sempre tem que estar aberta a aprender novas linguagens, porque os problemas do mundo que nós estamos, né, de 1990 para cá, eles foram totalmente alterados. Né? Em 1990 era uma época, hoje é uma época totalmente diferente. Mas nós vamos entender um pouquinho disso daí, né, exatamente agora. É uma coisa que eu não falei ainda, mas eu falo agora, que é, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, levantem a mãozinha. Aí no Teams tem uma ferramenta que você dá um acenozinho, né? E aí a gente para e não tem problema de interromper a qualquer tempo, tá? Eu só paro o raciocínio e a gente segue o jogo, tá bom? Então, os dias atuais são essas palavras que muitos de vocês talvez nunca tenham ouvido falar: React.js, TypeScript, Node.js, Cloud Computing. Que diabo é isso? E aí tem uma baleia no meio ali carregando alguma coisa que parece uns containers, né? Então, esse é o mundo que nós estamos hoje. E aí vem a primeira coisa, não, como eu disse no e-mail para vocês, não se trata de aprender uma linguagem de programação, e sim de resolver problemas. Sábado, eu escutei Sábado na CBN, eu sempre escuto a CBN, tem um programa que não é só notícia ruim, como de segunda a sexta, tem um programa lá que fala sobre empreendedorismo. E aí sempre eles levam uma pessoa para falar sobre empreendedorismo, falar sobre negócios, para falar sobre o mundo corporativo. E aí ela falou uma coisa que, né, os empreendedores, primeiro que para empreender não tem idade e nem para aprender a programar. Tem muita gente que eu percebi lendo o perfil de vocês que quer mudar de ramo, então não interessa a idade. Né? Eu acredito que todo ser humano consegue fazer qualquer coisa, desde que tenha foco e vontade. E aí ela falou que o Brasil é um celeiro para o empreendedor. Aí por que o Brasil é um celeiro para o empreendedorismo? Porque está cheio de problemas. Cheio. Então tem problema de tudo que é jeito para a gente poder resolver. E aí eu faço uma pergunta para vocês, né, para saber se vocês estão vivos e, né, ávidos por conhecimento. Tem algum erro nessa frase que está aí na tela de vocês? Pode abrir o áudio e falar. Tem. Positivo, William. Tem erro, né? Com Legal. certeza tem. Então a gente Tem sim, aprender a professor. programar. Obrigado. Né? Todo mundo já percebeu que tem um erro aí. Tá? O problema está escrito errado. Né? E aí tem um pequeno trecho de um programa, de algo que vai resolver
esse problema. Sem eu explicar nada, sem eu falar nada sobre programação, vocês conseguem entender que o problema vai ser resolvido? Sim. Sim, consigo sim. Né? Só para todo mundo que é leigo, e aí esse é o objetivo primordial do treinamento, né, dessa iniciativa, que começou com uma dor que eu tenho, que é o seguinte: eu preciso de gente capacitada para trabalhar comigo. Eu tenho amigos que precisam de gente capacitada, né, de devs capacitados para trabalhar, e pasmem, no mercado não tem. Tem um déficit de centenas de milhares de vagas que estão em aberto. Isso não é só a nível de Brasil, isso é a nível mundial, e que por falta de gente que não sabe programar, né? Ou gente que não sabe, né, não quer resolver problema. Então, sem saber, sem falar de linguagem, claramente, ou pelo menos vocês devem abstrair, quem nunca viu uma linguagem de programação, devem abstrair que eu estou trocando a palavra que está escrita errada por uma palavra certa, né? E estou printando, né? E aí, como a tecnologia também tem esse papel de trazer uma língua que não é a nossa língua nativa para o nosso cotidiano, dá um print nessa tela, imprime isso para mim. Então, quando eu falo print, todo mundo que usa o WhatsApp hoje, mesmo que não seja desenvolvedor ou programador, sabe o que eu estou falando. Cara, dá um print. Ele está dando um print no texto. E aí, após a troca, o texto vai estar escrito de maneira correta. Né? Então, até isso a tecnologia ajuda a gente. Né? Então, por que o mundo precisa de programadores? Alguém pode me ajudar aí? Por que o mundo precisa de programadores? Falem alguns dos problemas do mundo. Pode falar aí. O mundo não tem problema, nós já passamos dessa fase, a Terra está zerada. Para resolver problemas de forma eficiente? Não, resolver qualquer problema. Covid é um problema? Tipo, resolver problemas de forma mais eficiente, mais rápida, mais inteligente. Mais rápida, ou resolver o problema. Sim, sim. Porque, na verdade, como é que vocês acham que a vacina do Covid saiu assim em tempo recorde? Né? Tem tecnologia por trás. Tem programação por trás. Como é que eu resolvo, né, o problema da fome? Como é que eu resolvo o problema do sanitarismo na África? Só com tecnologia. Então, o mundo precisa de programadores, o mundo precisa, né, de pessoas que façam com que as coisas sejam resolvidas, como o colega de vocês falou, ou de maneira mais rápida, ou de resolver mesmo um problema. Mais uma aqui. E tudo começou, toda essa revolução de tecnologia, a gente deu um passo para frente, agora a gente vai dar alguns passos para trás. Toda essa tecnologia e essa revolução que a gente vive no mundo de hoje começou com este cidadão aí, que hoje está no CEO. É o Tim Berners-Lee. Ele é o criador do www. Alguém já tinha escutado falar neste cidadão, nesse camarada aí? Positivo. Com certeza. Com certeza. Mas com certeza eu também acho que tem muita gente que não sabe quem é esse cara. Né? Ele foi o criador da www. O que é a www? É a internet, né? Como a gente conhece. Não tem ninguém aqui no lobby, não tem. Com a World Wide Web, né, que é
wide de largura, web de teia de aranha, world de mundial, né, grande rede mundial, ou simplesmente internet, o mundo nunca mais foi o mesmo. E isso foi lá na década de 90. Então, se a gente olhar para trás e ver a tecnologia que eu fui de 90 a 95, eu não pensava em internet. O mundo já era conectado, né, e essa conexão começou... Faz um barulhinho aqui, tem. O mundo... Voltar. O mundo já era conectado, mas conectado, né, de uma maneira não como a gente conhece hoje. Eu tinha na internet, não tinha internet como era hoje, eu tinha grandes redes, né, que foram migradas, né, do setor do Exército, né, do setor das Forças Armadas para as universidades, né, e as universidades tinham uma conexão. Aí, quando foi lá no meio da década de 90, começou a World Wide Web, que é justamente fazer conexão, ou seja, eu poder publicar um texto, né, que hoje é comum para todo mundo. Quem nasceu da década de 90 para cá já nasceu com esse conceito. Eu coloco alguma coisa ou no Twitter, ou acabou de sair uma notícia no Globo News, acabou de sair uma notícia no Washington Post. E eu ser avisado, e eu ficar, opa, saiu uma novidade. Então, o mundo nunca mais foi o mesmo. E aqui eu poderia encher, né, a tela de coisas que só são possíveis por conta de tecnologia, por conta da internet, né? E tudo começou fazendo comunicação, caixa de e-mail de um lado para o outro. E aí depois, hoje, eu já consigo assistir, fazer com que milhões de pessoas assistam La Casa de Papel, consigo resolver o problema de mobilidade usando apenas o celular, consigo resolver o problema de passar uma temporada em um apartamento em qualquer lugar do mundo apenas usando o celular, consigo pedir comida com o celular, consigo fazer pagamentos e ter transações quase instantâneas usando os bancos digitais, consigo fazer com que pessoas, né, que não se conheçam trabalhem em um espaço que é o espaço colaborativo do WeWork, consigo ter diversão, ou seja, como eu disse a vocês, eu colocaria, sei lá, centenas de círculos com serviços que só são possíveis através de tecnologia. E aí eu consigo ter tarefas que já estavam resolvidas hoje serem resolvidas de maneira mais ágil, de maneira mais séria, de maneira mais rápida. Como, por exemplo, tomar decisões que um médico tomaria, que um juiz tomaria. E aí eu já estou falando de inteligência artificial. Agora, tudo isso, todos esses serviços só existem porque existiu um ser humano que, em uma linguagem dessas que eu mostrei para vocês, ele foi lá e codificou. Ah, o problema é isso daqui, né? Ok, então, olha, máquina, faz isso e pronto, a coisa está resolvida. Não é tão simples assim como eu estou falando, mas todos esses serviços têm uma coisa em comum. Tem um programador, tem um desenvolvedor por trás, tem um cara que arquitetou a solução e que colocou a solução no ar. É claro que na década de 90 eu não tinha como fazer um streaming de um vídeo, um filme, né? E eu não sei se vocês sabem, mas a Netflix, né, ela surgiu na mesma época, né, das locadoras. Ou seja, lá na década de 90 já tinha Netflix. Ela só não decolou, porque não tinha a tecnologia certa. Para o que hoje é possível
se fazer com a Netflix. Né? Essa explosão de ver conteúdos do mundo todo em qualquer lugar do mundo. Vamos para alguns números. Vocês percebam que eu coloquei uma, né, que não é easter egg, bem aqui no canto dessas páginas tem um ícone aí que está escrito HTML. Vamos prestar atenção nos detalhes. Aqui também tem HTML. Ninguém se lembra, mas o Google já teve essa cara que está aí. Né? E esses números que eu trouxe, eu fiz questão de trazer números antigos, são de 2018. São números de 2018 e já são números alarmantes. Ou seja, cara, né, em 2018 já tinha trilhões de resultados de busca. Eu já tinha mais de 100 milhões de vagas no mundo todo através do Job Search, que é um serviço. Mais de 64 milhões de rotas geradas pelo Google Maps. Mais de 143 milhões de traduções no Google Translate. E o Google Translate vem se aperfeiçoando. Né? Então, por conta dessa carência, por conta de ser professor, por conta de... E tem uma coisa que eu aprendi muito cedo na minha vida com tecnologia, a gente só consegue aprender ensinando. A gente aprende muito mais ensinando. Primeiro porque você é forçado a aprender. Né? Se eu tivesse parado lá na minha tecnologia, lá atrás, na década de 90, eu ia me tornar um dinossauro. Como eu tenho muitos colegas, como eu tenho muitos professores que passaram pela minha vida acadêmica e colegas de profissão que pararam. Cara, isso daí não é mais para mim. Então, tem tecnologias hoje que JavaScript, Node, SQL, que tem gente no lobby. Eu estou aceitando aqui para o senhor quando vai aparecendo. Opa, obrigado, Felipe. Então, se eu não fosse... E aí, isso vale para todo mundo que era de tecnologia. Mas hoje, isso já vale para qualquer área de conhecimento. E o que vale? Vale o seguinte: hoje você acorda com um mundo, amanhã você acorda com outro, porque o mundo mudou. E a tecnologia é a mola propulsora dessa mudança. A gente nem está imaginando o que ainda vai vir por aqui. A gente ainda não sabe, aliás, a gente sabe que vai vir mais uma revolução. O mundo só deu uma acelerada, infelizmente foi dessa maneira abrupta, que todo mundo está começando a usar tecnologia e vendo que com tecnologia dá para fazer muita coisa, por conta da pandemia do Covid. E a tecnologia é um desses esteios que está mantendo muitos negócios no ar, mas vocês não imaginam quando tiver o 5G funcionando. O 5G não é só uma tecnologia. Mas isso é um papo para lá para frente. Se eu falasse alguma coisa, seria um spoiler, e um spoiler ainda não desejado nesse momento. Então, todo mundo, quando se inscreveu nesse curso, sabia que ele tinha, ou pelo menos deveria ter lido, que ele tem 3 níveis. O Easy Level, que a gente vai ver pensamento computacional, algoritmos, como resolver problemas, estão ligados esses dois assuntos. A gente vai ver inglês 1, e aí, por que inglês 1, a gente já vai falar um pouquinho disso. A gente vai ver front-end básico, HTML, o que é isso? Pitch pessoal e a entrega do nosso primeiro projeto, ou seja, a entrega do projeto de vocês. E por que eu fiz questão de cada nível ter alguns assuntos que não são só de computação, não são só de desenvolvimento de programas? Justamente
por se fazerem necessários. Inglês é uma coisa extremamente essencial, porque todas as linguagens e termos e tecnologia que nós vamos usar, todas elas são em inglês, né? Então, o inglês faz parte. Pitch, pessoal, a gente vai trabalhar uma habilidade que todo mundo... Né, eu vou falar habilidade, eu não vou falar os termos que se usam aí no mercado, né, tipo soft skills, são habilidades que a pessoa tem que falar em público, tem que saber se comunicar, tem que saber trabalhar em equipe. Isso nós vamos trabalhar isso, né, aqui nessa iniciativa. E aí tem o middle level, que já é coisa, né, mais pesada, a coisa já não vai ser mais tão fácil como é no nível 1, que nem jogar um jogo, que é um jogo que você começa fácil e ele vai, né, ele vai ficando difícil, né, ele vai ficando meio hard, até chegar lá no nível hard, que é a última etapa, né, da nossa iniciativa, que é realmente a construção de alguma coisa, né, que vai entrar no histórico de vocês, vai entrar no currículo de vocês, vai entrar como experiência de vocês. E eu digo para vocês o seguinte: passar por essas trilhas de aprendizagem já vai dar possibilidades reais de vocês serem aproveitados no mercado de trabalho. Mas vamos falar um pouquinho lá do Easy Level, né? E vamos dar a introdução aí do que é o pensamento computacional, do que são os algoritmos, de como resolver problemas, né? Do inglês 1, como a gente vai falar, do front-end estático, do pitch pessoal e a entrega do primeiro projeto. Primeiro, o que é pensamento computacional? A gente hoje é só para fazer um alinhamento, né, desses 3 níveis que vão ter nas trilhas de aprendizagem, na nossa iniciativa. E na quinta-feira a gente vai entrar em pensamento computacional, mas hoje a gente já vai ter um gostinho do que é pensamento computacional. Só para quem entrou depois, já tinha iniciado, está sendo gravado esse nosso primeiro dia de, entre aspas, aula, nessa troca de experiência com vocês. Eu vou disponibilizar no YouTube, vou mandar e-mail para todo mundo, e vocês vão ter até quarta-feira para poder assinar a lista de presença, né? Então, e aí só vai saber do endereço da aula de quinta-feira quem assinar a lista de presença, tá? E só vai saber do endereço da aula do sábado quem estiver presente na quinta-feira, que vai ter até sexta-feira para ver, tá? Então, tem pessoas conhecidos meus, amigos, que disseram, Wicks, eu quero muito fazer, só não consigo, né, estar presente na aula porque eu estou dando aula. Eu disse, não tem problema, só vai ter que assistir, vai ter que, né, passar pelos caminhos. E a gente está no mundo digital, né? A gente está online, então não tem por que eu não abrir essas exceções e dessa modalidade. Primeiro, o que é pensamento computacional? Pensamento computacional ele é envolvido com 4 maneiras, aí, 4, né, conceitos básicos. O primeiro conceito básico é abstração. Esse é o conceito principal. Eu não sei se vocês já viram aquela série Good Doctor. Já viram? Quem viu Good Doctor aí? Já assisti, já. Pronto. Eu já assisti alguns episódios apenas. Pronto. Eu assisti só a primeira temporada. Legal. Quem assistiu algum episódio sabe que quando o Sean, eu acho que é esse o nome dele lá, começa a pensar na solução de um problema, e programar se trata de solucionar problemas,
ele começa a abstrair. Abstrair é isso. Ele começa a pensar, tá aqui o fígado, tá aqui o problema, tá aqui, opa, a solução poderia ser essa. Então, a primeira coisa que ele faz é abstrair. É claro que ele tem conhecimento, e aí lá na série, conhecimento, né, de um cirurgião, de um médico, para, né, abstrair a solução. Depois é que ele vai, né, colocar a solução na prática. Depois é que ele vai executar aqui. Pois bem, então, o pensamento computacional é justamente isso. É, primeiro, a abstração de um problema. Como é que eu vou resolver esse problema? E aí eu trouxe uma coisa muito simples aqui para todo mundo resolver comigo, que é como criar um processo para somar 5 números. E aí eu quero que vocês me ajudem. Como é, né? A gente vai passar alguns minutinhos só para entender e saber como é que vocês acham que eu teria que criar um processo para somar 5 números. Esqueçam tecnologia. Esqueçam computador. Esqueçam usar calculadora. Como é que você cria e abstrai um processo para somar 5 números? Qual é a primeira coisa que eu tenho que resolver? Então, creio que dá para ouvir? Desculpa. Dá para ouvir. Primeiro nós temos que pensar na ação de somar e depois temos que pensar em repeti-la 5 vezes. Então, sem falar de programação, digamos assim, mas é por aí, digamos, eu acho, né? Bom, quem Acho que mais ajuda aí? É saber quais são esses 5 números, professor. Opa, Pois é, se são iguais, se são diferentes. são iguais, são diferentes. Antes, você falou o quê? Pode falar. Conhecer, saber quais são os 5 números. Bingo! A primeira coisa eu tenho que saber quais são os números. Isso é básico. Eu não posso somar direto. Eu só não sei quais são os números. Todo mundo concorda? Sim. Sim. Positivo. Então, eu tenho que saber quais são os 5 números. Então, olha lá, o processo completo. Quais os números? E aí eu vou ter os 5 números na minha cabeça. Né? Qual a operação? Aí eu vou ter que pensar na operação. E vou falar o resultado. Então, se eu disser para vocês, né, que os 5 números são o mesmo número 5, qual é o resultado dessa soma? Estou demorando muito, viu? 25. Perfeito! Né? Do mesmo jeito que os 5 números, nesse exemplo que está aí embaixo, ele foi armazenado na memória. Que memória é essa que eu estou batendo aqui? Qual é essa memória? Bora, responda, senão eu vou me machucar. Cérebro. Qual é essa memória? Cérebro. Beleza. Então, todo mundo sabe que em algum lugar do cérebro tem memória. Aí tem uma área no cérebro também que faz essa conta. Né? Que em milésimos de segundo a gente 10, 25. Né? Então, percebam que eu tenho, né, alguns dispositivos aí que eu posso identificar. Né? Qual é o dispositivo de entrada? Vocês estão vendo aqui qual é o dispositivo de entrada? Ouvido. Audição. Ouvido, ou seja, a audição eu vou armazenar no cérebro. Entrada, processamento e, qual é o dispositivo de saída? A minha Fala. Voz.
A minha fala. Eu já ia dizer minha vala, não, a minha voz. Então, cara, o princípio básico de qualquer solução, né, é entrada, processamento e saída. Tá? E eu posso ter N dispositivos de entrada, né? Vou ter o processamento no cérebro, né, do computador e vou ter N dispositivos de saída. Quer ver uma coisa? Quando a gente manda uma mensagem para alguém no WhatsApp, qual é o dispositivo de entrada? A visão. Teclado. Teclado. Todo mundo concorda que a não ser que se fosse a visão só no futuro lá, visão, né? De pensar o que eu tô. É o teclado, é o teclado aonde? Qual é onde a gente toca no celular? Na Tela. na tela. Na tela. Pronto, perfeito. Na tela que é touchscreen hoje. Não é isso? Não é de teclado. Eu ainda fui, né, da época que usou nem me lembro o nome. Tinha os celulares com teclado Quest, na verdade. Isso. Né, teclado do Motorola PT500, Lite 2, que é peça de museu hoje. Devia ter guardado todos os meus celulares que eu tive na vida. Então, aquele Nokia lanterninha. Nokia com o quê, rapaz? Esse mesmo. Com lanterna, aquele com lanterna. O lanterninha, né? E famoso tijolão. Famoso tijolão, exatamente isso. E hoje a gente é comum para todo mundo o touchscreen. Então, o dispositivo de entrada evoluiu. Aí, no nosso exemplo, quem é o nosso dispositivo de processamento é a nossa máquina aqui, né? A máquina do cérebro, ser humano. E o dispositivo de saída. Perfeito? Eu tenho o touchscreen num celular, ele pode servir como dispositivo de entrada e também dispositivo de saída, né? Porque a mensagem vai chegar lá na outra pessoa. Vocês concordam comigo? Sim. Sim, professor. Pronto. Né? Ou até voz, porque hoje, né, e vocês já estão vendo aí uma enxurrada de dispositivos que são aqueles dispositivos como a Siri, como a Alexia, que são, né, dispositivos que vão te ajudar, elas vão falar contigo. Elas vão dizer, qual é a temperatura de hoje, qual é o melhor caminho para chegar em casa, e a Alexia, a Siri, vão começar a te ajudar a tomar decisões. Perfeito. Então, e aí já trazendo de maneira organizada esse pensamento computacional como processo de... Né, começou com abstração, começou como é que eu crio um processo para somar 5 números, né? Então aí a gente abstraiu, cara, aí um disse que tem que somar os números logo, mas aí outro de vocês, mas se eu não sei quais os números, eu não posso ir direto para o processamento, eu tenho que ler, tenho que saber, tenho que conhecer quais são os números. Então eu tenho, né, uma coisa que é básica desde os primórdios da tecnologia, dos primórdios da computação, que é entrada, processamento, saída. É claro que no mundo de hoje a entrada é muito veloz, o processamento é muito veloz, a saída. Eu tenho milhões de maneiras, né, de receber essa informação. Né? E aí o mundo ficou
muito mais tecnológico e mais complexo é quando eu pergunto alguma coisa para o Google, quando eu pesquiso alguma coisa no Google, eu vou lá no meu tecladinho e pergunto lá, quero saber mais sobre pensamento computacional. Quantas pessoas vocês acham que naquele exato segundo estão pesquisando alguma coisa no Google? Vocês têm ideia de quantas pessoas? 100 milhões? Eu acho que enfim. Alguns milhões, né? Algo bem maior que 100 milhões. Bem maior que 100 milhões. É só pensar na população do mundo. Ver quem é que está e usa tecnologia, né? E às vezes você usa a tecnologia em um dispositivo, dois dispositivos, três dispositivos, 4 dispositivos. Cara, são, né? Então, é isso. A entrada hoje é muito mais, né? Então, eu tenho problemas que eu não tinha na década de 90, hoje eu tenho, que é atender as pessoas de maneira concorrente. Willis, o que é isso? Todo mundo já foi em qualquer restaurante lotado, que estava lotado. O que você recebe se você quer? Eu quero ir no Roxy, porque o Roxy é um Roxy. Se eu tiver fila, não é um Roxy. Não tem uma fila básica lá no Roxy toda a vida? Né? Ou qualquer lugar que esteja lotado. O que você tem que fazer? Recebe um númerozinho e fica lá esperando na sua vez. Já pensou se o Google fosse assim? Peraí, Willis. E agora o Alex está pesquisando. Aguarda a tua vez. Peraí, Willis. Pode entrar. Vocês já imaginaram se o mundo tecnológico fosse assim? Não ia funcionar, né? Não ia funcionar mesmo. Porque hoje, né? Hoje o que a gente precisa? O que o mundo precisa? Velocidade. Adivinha quem vai resolver esse problema? Os programadores. É por isso que está faltando, né? Porque é muita coisa para resolver, gente. Né? Então, a gente precisa. E hoje, saiu em 2019 uma pesquisa das universidades, de uma entidade que lida com as universidades privadas, que uma das skills, uma das habilidades de qualquer pessoa que esteja inserida no mercado de trabalho, e aí notem bem no que eu vou falar, independente se ela está cursando um curso de tecnologia ou não, é saber programar. Cara, vai falar isso com um aluno de direito, que ele tem que aprender a programar. Vai falar isso com um aluno de medicina, que ele vai ter que aprender a programar. Vai falar para um juiz, que ele tem que saber agora, ele tem que ter um pensamento computacional para lidar com uma máquina de inteligência artificial que vai ajudar ele. Errou, gente. Entendeu? Então, e aí, eu estou falando isso no nível lá em cima. Percebam que eu só falei profissões, entre aspas, mais nobres. Advogado, juiz, médico, né? São profissões que o camarada tem que ralar na faculdade para fazer. Engenheiro químico, engenheiro elétrico, cara. Né? Imaginem as tarefas, e aí essas pessoas vão ter que saber, não, pelo menos no mínimo, pensamento computacional, ter noções de programação, porque senão elas não vão viver mais no mundo de hoje, elas já não vivem mais. Né? Mas imagine o seguinte, todas as tarefas que a automatização, através de robôs, que aí entendam robôs, não só robôs físicos, aquele robô dos Jetsons que a gente toca no robô, não é aquele robô que eu estou falando, é robôs que são robôs que são software, são programados para fazer determinada tarefa, manda e-mail, faz isso, faz aquilo.
né? Lembra do toma uma decisão assim assado. Cara, todas as pessoas aonde, né, o processo de automação vai chegar e vai ocupar esse espaço. Tudo que é possível ser automatizado, né, que eu não precise de um ser humano, isso vai acontecer, isso é inevitável. E também não é o Willis que está falando isso, tá? Mas, legal. Todo mundo pegou o que é entrada, processamento e saída? Ok para todo mundo? Positivo. Ok, professor? Positivo. Legal. Então, já não é um bicho de 7 cabeças, né? Esse tipo de operação aqui. Qualquer pessoa que entenda esse pensamento computacional de um processo para somar 5 números, né? E aí eu já sei que eu tenho que ter entrada, processamento, saída. Agora, bora imaginar um caixa de supermercado. E o que ele faz lá quando você chega no caixa de supermercado? Ele passa o produto 1, passa o registro produto 2, passa o produto 3, passa o produto 4. No final, ele processa todos esses registros e te diz, fulano deu R$40. É em débito ou crédito? O computador já deu a soma lá para ele. Não é uma operação simples, não é uma operação que é de maneira análoga. É exatamente isso que a gente está vendo aí, né? A gente só vai aumentando os problemas. De pensamento computacional, é isso que eu quero que esteja na mente de vocês hoje. Porque no nosso encontro de quinta-feira, que vai ser 7h30 da noite, todo mundo vai saber o horário saber o link dessa quinta-feira do nosso encontro. Vai estar lá no link de presença, né? Volto a dizer, as pessoas que não puderam participar, eu vou mandar e-mail para todo mundo ainda, todo mundo da base, né? Para ele poder assistir online. Assim que baixar aqui, eu já deve amanhecer no YouTube isso, já mando e-mail para todo mundo. E na quinta-feira a gente vai começar a desbravar isso aqui. Esse é pensamento computacional, né? Até chegar nesse ponto 2. Na verdade, hoje, a gente já, de maneira organizada, não sei se vocês se lembram que eu falei isso, agora a solução está organizada. Quando ela se organizou, vem aqui. 3 passos. Entrada, leia 10 números. Some 5 números. Diga a saída. Essa aqui é a nossa solução organizada. Essa aqui é a nossa solução de maneira algorítmica. Esse é o nosso algoritmo. Esse é o nosso programa. Mas eu não vou assustar ninguém criando um programa para fazer isso agora. Talvez na quinta-feira. Mas a gente vai resolver uma série de problemas, né? E o ser humano é baseado em tarefas. Todo mundo que acorda antes de trabalhar faz uma sequência de tarefas. Tirando o pessoal do BBB que não toma banho, né? A gente aprendeu que tem que escovar o dente, tem que tomar banho, tem que se vestir. Ou seja, nós estamos fazendo uma sequência de passos para alcançar, resolver um problema. Sair de casa e ir para o trabalho. Esse é o nosso problema. Eu tenho que fazer uma sequência de tarefas organizadas. Uma tarefa, segunda tarefa. Por aí vai. Né? E eu vou explicar, não explicar, né? A gente só vai entender mais ou menos como é que vai funcionar o middle level, que é, né, a gente tem uma previsão de ter
4 semanas para cada módulo, tá? Esse módulo inicial, talvez a gente faça em 3 semanas, e o módulo que vai ser crucial é o módulo middle level, que é um módulo onde, né, eu vou aprender a lidar com informação, eu vou aprender a lidar com conceitos, né? Todo mundo já deve ter escutado falar, aprenda matemática na prática, né? Porque você vai fazer conta. Se você vai na feira, o camarada vai te dar desconto se você levar 10 bananas. Ele vai te dar desconto se você vai... Olha, a partir de 5 quilos, você leva um grátis. Então, aquilo lá é matemática na prática. Aqui a gente vai aprendendo na prática, né? Se eu falar para vocês, banco de dados, cara, todo mundo sabe o que é um banco de dados. Eu só vou trazer isso e colocar no nosso mundo computacional. Todo mundo aqui já viu uma planilha do Excel, sim ou não? Sim. Sim. Adivinha o que tem informação lá? Tem informação. Imagina uma planilha, a própria planilha de vocês, né? Que todo mundo se inscreveu lá bonitinho, né? Eu peguei lá e tem lá informação, nome, e-mail, faixa etária, sexo, não sei o quê. Cada coluna daquela é uma informação, né? Então, é um tipo de informação diferente. Por exemplo, nome é um tipo de informação diferente da sua data de nascimento. Data de nascimento. É um tipo diferente da sua faixa etária. Então, a gente vai desbravar aí o que são estrutura de dados, né? O que é informação. O próprio exemplo que eu acabei de dar do supermercado eu acabei de registrar um produto. Todo mundo já percebeu que num produto tem um código de barra, né? E aquele registro tem um valor. Aquilo ali é um dado, que é diferente do nome, e por aí vai. E aí, isso é armazenado dentro de um banco de informação. Dentro do CIA, dentro da Receita Federal, tem um banco de dados com as nossas informações, que são programas prontos e específicos para guardar essa informação. Então, como é que a gente recupera informação? De maneira muito tranquila, usando a mesma analogia de matemática na prática, a gente vai absorver quando vocês souberem, vamos resolver esse problema aqui, né? Então, vamos fazer o pensamento, vamos, de maneira organizada, construir os programas que vão resolver esses problemas. E aí, aqui tem JavaScript, Python, Node.js, que são linguagens, né? Não estou xingando ninguém, não, tá, pessoal? Vão ter linguagens, e essas linguagens são as linguagens de hoje, que podem não ser as linguagens do amanhã. Tá? Daqui a 2 anos, quando essa iniciativa ainda estiver no ar, né, muito provavelmente não serão mais essas linguagens, porque o mundo evoluiu. Tá? E aí, nesse middle level, a gente vai procurar um problema para resolver. Vocês vão ser divididos em equipes, isso já estou dando um spoiler para vocês. Dependendo da quantidade de pessoas que realmente vão participar da iniciativa, vocês vão ser divididos e vocês vão ter um problema para resolver. Que tipo de problema? Que horas é que as mangas caem em Belém? Tá? Será que é seguro eu andar pela Batista Campos ou eu andar pela Presidente Vargas às 5 horas da tarde? São coisas, né, meio malucas, mas, cara, se eu tiver a temperatura, se eu souber que a incidência da meteorologia, do vento, e que a época de manga, eu posso, entre aspas, adivinhar que o horário mais propício para cair manga
é no mês de março, de 15 horas às 17 horas, porque está chovendo. Esse tipo de problema que a gente vai resolver. Tá? Fundamento de front-end e back-end. O que é front-end e o que é back-end? Front-end, para todo mundo abstrair e saber, né, do que eu estou falando, é tudo que a gente vê num aplicativo. E aí eu vou falar aplicativo. Qualquer aplicativo que vocês usam, né, do banco digital de vocês ao WhatsApp, tudo que vocês fazem a interação é front-end. Ou seja, está aqui na tua frente, você está vendo. A tua informação está guardada lá atrás, nos servidores que você não vê. Tudo isso é back-end. Daí você vai entregar isso que a gente vai, né, pensar computacionalmente, vai abstrair como é que a gente resolve esse problema. E aí a gente vai dar uma nota, né? Pulei o inglês 2 ali, vocês viram? Né? A gente vai dar uma nota para, né, esses trabalhos para poder ir para o módulo 3. E aí no módulo 3, né, a gente vai fazer, né, mentoria, vai fazer revisão desse nível do meio aí, para a gente tirar, por mais simples que seja, todas essas ideias do papel. Legal? Vou dar um spoiler para vocês. Tem uma coisa aqui que eu não coloquei nesse nível básico, mas ele faz parte do nível básico, ou no início do nível do middle level, ainda vou decidir isso. Que é o seguinte, a gente vai ter que saber dar alguns comandinhos, algumas receitas de bolo, né, no computador, tá? Para a gente poder fazer com que os nossos programas... Vai ser aqui no middle level, tá? Que são o que a gente chama de comandos de terminal. E aí, onde só os fortes vão sobreviver, só os resilientes sobrevivem, né? A gente tem que ser resiliente no mundo que a gente está, né? Vão estar nesse hard level aí, que é construir uma plataforma com aplicativo e dashboard. O que é isso? Plataforma com aplicativo. Mas não é só resolver um aplicativo, não é só construir um aplicativo, né? Não é só construir um aplicativo. Tá? Nós vamos resolver um problema do mundo real, mas só para ficar claro para todo mundo, quando você pede, prestem atenção, quando você pede uma comida pelo iFood ou um carro pelo Uber, não, né? Vocês têm que saber que existe uma pessoa que está olhando lá a plataforma, né? Opa, tem um ser humano lá que está olhando um back-end e percebeu, um ser humano ou não, mas tem alguém que percebeu lá que, poxa, o Willis pediu o Uber dele e, cara, faz meia hora que ele não foi atendido. Ou então ele pediu um iFood e não pode passar uma hora, era um pedido para chegar. Eu tenho que saber o que foi que aconteceu, né? Vou entrar em contato com o motorista, então isso faz parte desse programa que fica lá, que é um programa de administração para você tomar uma decisão. Tipo, o camarada pediu um Uber lá para a cidade... Oi, pode falar. Rapidinho, então, deixa eu ver se eu entendi mais ou menos. O front-end é o que cria os aplicativos, é um desenvolvedor, né? E o back-end é o que cuida dessas aplicações, não é isso? Tudo são programas. Começa daí. Tudo são programas. Tem programa do front-end e tem programa do back-end. Tem programa que eu vou construir, entendeu? Tudo são programas. Só que um dos programas é o que vai para... É o que tem que ficar bonito. É o que vai, né, para a mão da pessoa que vai usar. Que hoje, isso faz muita diferença. Por quê? Você não vai usar nada que você não queira usar, porque é feia, né? Se a interface, se tiver, que demore. E aí a gente vai falar de uma coisa que se chama experiência do usuário. Hoje tudo é baseado em experiências.
Então, a gente precisa, né, entregar a melhor experiência para o usuário, para quem vai usar. Então, isso é o front-end, mas são programas. Tá? Entendi, professor. Então, aí a gente vai mostrar para vocês como é que a gente constrói a plataforma usando todas as ferramentas grátis, né, open source que tem no mercado aí, né, para a gente colocar, inclusive, a nossa aplicação no ar. Tá? Vamos fazer isso com um problema do mundo real. O problema da manga é um problema esdrúxulo, mas é um problema do mundo real, cara. Eu vou evitar que alguém, né, seja machucado com uma manga. Pelo menos vou avisar. Tá? E aí a gente vai fazer esse pitch em inglês. O que é o pitch? Que é uma habilidade que não é computacional, mas que faz parte das habilidades que qualquer pessoa tem que ter hoje. Como eu vou divulgar o meu programa, meu aplicativo, a minha ideia, né? E não se engane, né? O curso é de graça. Eu estou pedindo, né, a atenção de vocês, mas e vocês vão ser os maiores beneficiados, e eu também. Por quê? Porque muitos de vocês podem e vão ter chances reais de estar trabalhando ou comigo ou com amigos meus, mas vocês vão estar inseridos no mercado se vocês chegarem aqui. Não precisa nem terminar esse módulo e vocês, muito provavelmente, aqueles que estão buscando aperfeiçoamento, mudança de carreira, né, uma elevação na carreira atual. Então, aqui, vocês vão conseguir chamar a atenção de outras pessoas, né, para que vocês recebam um convite para trabalhar junto. A frase que o professor mais gosta ou não, né, dependendo da aula, a lista de presença é exatamente essa, né, e uma frase para vocês, né, ficarem em mente. Eu decidi não fazer a seleção, tenho mais de 100 pessoas aí, né, que se inscreveram, né, então deixa as próprias pessoas não fazerem parte desse caminho, ou seja, a opção é delas. Então, não quero fazer parte desse caminho, a opção é totalmente delas. Então, percebam que a gente tem, hoje na sala, tem 36 ou 37 pessoas. Eu já vou voltar para a tela do ponto da disciplina de vocês, tá? Da lista de presença. Mas antes, eu só quero falar dos apoiadores, tá? Os apoiadores dessa iniciativa são 3. A eCode, que é uma incubadora de startups americana que está vindo para o Brasil. Vai ter sede em Belém do Pará. Já trabalha com desenvolvimento de startups no mundo todo. A Diretotech, que é a empresa que eu trabalho, que eu faço parte, né, que é uma empresa que está sendo acelerada pela eCode, né, e a Estácio, onde eu sou professor e coordenador. Tá? Então, só para ficar aí, para todo mundo, o merchan dessas instituições. Tá? São elas que estão fazendo com que essa iniciativa seja possível, né? Até por conta, e eu já falei para vocês, eu preciso de gente, né, qualificada para trabalhar junto comigo. Então, pronto, vocês podem anotar agora, não esperem chegar no e-mail de vocês podem anotar logo o endereço para marcar a presença de vocês. Minhas redes sociais é tudo com @williscampos. Meu e-mail é williscampos@gmail.com. E em breve, eu acho que no sábado, já vai estar de pé o site Codes for Future. E nesse e-mail que eu vou mandar para vocês, até quarta-feira, né, ele vai ter
quais são as plataformas que nós vamos usar, tá? Então, nós vamos usar uma plataforma que se chama Discord, né, que originalmente ela foi projetada só para gamer, para a gente que fica jogando online, mas com a pandemia ela, né, parece que encaixou como uma luva no trabalho de home office. Hoje, toda a minha equipe de desenvolvedores está de home office, eu que vim para o escritório de teimoso que eu sou, mas assim, está todo mundo lá no Discord, num canal específico, num servidor específico, e aí vocês vão perceber que a gente vai conseguir trabalhar e colaborar e, de maneira tecnológica, conseguir avançar com o processo usando o Discord. O dia que nós vamos usar mais o Discord vai ser o dia de sábado. Por quê? Porque talvez na quinta-feira ou até só no sábado, vou apresentar a equipe de mentores para vocês. Então, hoje já tem 5 mentores certinhos, né? E esses mentores vão... Para que são os mentores? Né? Vocês vão ser dados tarefas para vocês. Né? Então, não vai ser esse monólogo que está aqui hoje. A gente vai pensar junto, a gente vai trabalhar junto, mas, né, a metade da caminhada, quem faz a caminhada são vocês. Né? Então, vocês que vão ter que fazer, que construir as soluções. Por mais simples que elas sejam nesse início. Tá? Então, sábado a gente já vai ter mentor, já vai ter tarefa para ser concluída, né? E cada etapa, cada semana, nós vamos avançar. Legal, galera? Ok. Beleza, professor. Sim. Alguém tem alguma dúvida? Alguém Eu quer tenho. comentário? Eu queria saber qual é o cronograma temporal. Você vai fazer esses 3 módulos no ano, 1 ano e meio, 2 anos? 1 ano e meio, não, tio. O cronograma temporal é 3 meses, ou seja, começa em março, abril, junho. Em junho a gente vai estar terminado. Ah, beleza. A gente vai pisar no acelerador. No segundo semestre, já vai ter outra turma. Entendeu? O cronograma temporal é, em média, 3 meses mesmo, tá? E em 90 dias dá, né, para fazer muita coisa. Né? Eu não sei se vocês já participaram, eu já participei de um Startup Weekend, de um Hackathon, que são eventos de imersão que você tem 3 dias para construir algo. Né? Então, e aí você, cara, dá para fazer alguma coisa em 3 dias? Dá. Tá? Foco total. Dá. Beleza. Beleza, galera? Professor? Pode falar. Só tenho uma dúvida com relação à lista de presença aí. É que no caso o senhor enviou um link, eu até já assinei, digamos assim, mas deu um link para a próxima apresentação, né? Será sempre assim? O senhor disponibilizará durante? Pelo menos essa semana, sim. Obrigado. Professor, Oi, pode tem falar. para aula de sábado, o senhor já tem previsão de horário ou ainda não? Quem está falando? Como é seu nome? Desculpa, Amanda. Oi, Amanda. Seja bem-vinda. Né? Obrigada. Amanda, eu tenho previsão. Eu só vou fechar a agenda, né, mas provavelmente vai ser entre 10 da manhã e até 1h da tarde, ou pelo menos desse sábado aqui. Eu tenho que alinhar só com o time de mentores. Tá? Então, geralmente vai ser sábado de manhã. Tá? Ah, tudo bem. Mas uma coisa que vai ser legal é o time de mentores, depois que vocês estiverem habituados até com a ferramenta do Discord, eles vão poder atuar
à medida que as coisas forem acelerando, não vou dizer que eles vão atuar todo dia, toda hora. Não. Mas eles vão poder atuar e te ajudar, porque, na verdade, eles vão ser meio que os padrinhos de cada equipe. Né? Então, eles vão poder atuar durante... Até eu mesmo vou poder atuar, entrar no Discord, a pessoa está com uma dúvida, né? Nisso. Cara, pega esse material, faz isso, faz desse jeito, vai dar certo. Entendeu? Então, o Discord vai ser alguma coisa 24/7, né? Que a gente vai entrar no ritmo. Né? Porque não... Vocês já viram a Americana fechar? Vocês já viram o Google fechar? Não fecha. Então, esse é um ritmo da área de tecnológica. É fazer alguma coisa, construir alguma coisa para que não pare. Tem um tempo, né, um uptime lá de 99,9 no ano da coisa rodando. Desde que eu me entendo por vida que o Google nunca falhou. Já lembra do Google falhar? O WhatsApp já parou. Mas falhou por alguns minutos só, né? Uma vez falhou, mas eu não sei se foi esses minutos que o Renato, né, tá falando. Teve uma vez aí, que é C-Classic, que ele, né, parou de... Deu um problema no filtro lá e ele colocou como resultado qualquer besteira. Né? Mas foi só essa vez que ele parou de funcionar. Nem parou de funcionar, ele só não deu o resultado que esperava. Entendeu? Mas de resto, ele foi embora. Beleza, galera? Show de bola. Beleza. Ok. Beleza. Muito boa noite.